Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato sobrenatural pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify também, porque pra quem não sabe, todos os vídeos postados aqui estão disponíveis por lá também. E bom, gente, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então já vamos para os relatos, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se estiver aparecendo aí essa opção para você. Bom, agora sim, recadinhos dados, vamos ao nosso primeiro relato, que se chama Um Boto Perseguiu a Minha Avó. Na verdade, esse era o título, mas tem um subtítulo. Eu acredito que ela tenha colocado esse título para identificar que é um relato sobre boto, porque ela também botou contos folclóricos, contos do Amazonas, enfim. Mas aí tem um subtítulo que é Relato ou Encantamento do Boto, né? Tem um título e um subtítulo. Vamos lá. Olá, Liandra, tudo bem? Eu me chamo Alice e não há problema nenhum em falar o meu nome. O conto de hoje aconteceu com a minha avó no interior do Amazonas, em uma cidade chamada Maués. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, Maués. Achei o nome bonito do lugar. Enfim, eu não sei como é em outros estados, né? Mas aqui no Amazonas temos algumas vilas dentro das cidades. Lugares a que só se chega de barco. Eu não sei exatamente quando isso aconteceu, mas eu sei que faz muito tempo. Minha avó, inclusive, ainda era bem novinha na época do ocorrido. E aqui na região, acreditamos muito em seres encantados das florestas e também dos rios. Por exemplo, quando estamos ali nos nossos dias de glória, nós não descemos para a beira do rio, porque tem a lenda, né, de que o cheiro atrai o boto. Pois bem, minha avó teimou com a mãe e foi tomar banho no rio mesmo assim. Pulou na água, brincou, se divertiu e depois entrou para casa para dormir, já que passava ali das 5 da tarde. Naquela época não existiam absorventes, então as mulheres usavam paninhos. Ela então lavou ali os panos, colocou num balde de molho e foi se deitar. Quando estava quase pegando no sono, ela sentiu alguém segurando o punho ali da rede dela. E aí a rede começou a balançar meio que de um lado para o outro, né? E aí ela disse que ela não conseguia se mexer e muito menos respirar. E foi então que ela começou a orar, pedindo para Deus para que aquilo fosse embora. Minha bisa então ouviu o barulho e foi até o quarto. E chegando lá, ela encontrou a minha avó completamente em transe, suando muito e passando mal. E assim ela ficou a noite toda. No dia seguinte, a minha avó foi tirar os paninhos do balde e assim, gente, vocês não vão acreditar no que ela encontrou lá dentro do balde. Tinha limo de boto. É uma gosma lisa, esbranquiçada, que tem um cheiro muito forte e desagradável. A mesma gosma que fica ali por todo o corpo do boto. Era a mesma coisa. Minha avó, então, contou para minha bisa o que aconteceu e as duas oraram juntas, porque ela passou muito mal o resto do dia. Teve febre alta e esse é um dos sintomas mais conhecidos do encantamento. Dizem que o boto encanta a pessoa para levá-la para o fundo do rio. Bom, alguns dias depois, quando ela já estava melhor, ela desceu novamente para o rio e foi então que ela olhou para a ponte que ficava ali dentro d'água, né? E lá estava um homem completamente nu em pé sobre a ponte. Sim, completamente nu, tudo ali de fora. E o órgão, né? Como que eu vou dizer isso aqui? O órgão genital dele estava ereto, né? Vamos dizer assim, e estava olhando diretamente para ela. Minha avó então gritou, chamando pelo meu bisavô, né? O seu pai, que desceu correndo com a espingarda. Quando ele apontou e atirou, o homem escorregou como sabão ali para o lado da ponte, caiu na água e sumiu na mesma hora. Depois disso, com muita oração, a minha avó conseguiu se livrar do encantamento.
mas foi difícil, viu? E ela sempre conta essa história e até hoje toda a família acredita e todo mundo fica de boca aberta todas as vezes que ouve, né, que escuta ela contar. Bom, o relato acaba aqui, eu espero que tenham gostado. Um abraço e até mais. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, a história do boto, assim, eu sei que de região para região muda muito, como que eu vou dizer? Tipo assim, o misticismo das pessoas, né? A fé com que as pessoas acreditam. Eu vou botar lendas entre aspas, porque eu não acredito que seja só lenda. Mas em algumas regiões as pessoas hoje em dia, elas não acreditam mais nessa questão de boto, porque meio que antigamente eles usavam muito essa desculpa do boto e tudo mais para meio que acobertar, né, tipo encobrir casos de estupros, né? Mas em algumas eu sei que isso essa questão é bem séria, inclusive, e isso realmente existia em algumas regiões. Assim, não é só achismo das pessoas, sabe? Mas enfim, realmente era uma coisa que acontecia, mas em algumas regiões, não é anulando essa questão, tá? Eu só tô explicando aqui porque sempre que eu falo relatos assim, sempre conto relatos de boto, aparecem uns comentários ou outros, porque eu sei que em algumas regiões essa lenda do boto era usada para encobrir negócios de estupro, né? Enfim. Mas em algumas regiões, principalmente em regiões ali, eu acho que é regiões amazônicas que fala, né? Me perdoem se eu estiver pronunciando errado, mas vocês entenderam a região que eu tô querendo dizer. Lá, tipo, eu sei que tem um pouco também da questão de que as pessoas usavam a lenda para encobrir e tudo mais, mas, gente, essas aparições são muito reais lá, sabe? É uma coisa muito, muito, muito forte. E eu acredito sim que, tipo, na Amazônia tem uns lugares assim, tipo, não sei se é a floresta, que é algo muito antigo, igual os Montes Apalaches também, eles são extremamente antigos. A floresta amazônica também é muito, muito, muito antiga. Então, é um lugar que já presenciou muita coisa, já viveu muita coisa, né? Não sei se é por causa disso, mas, gente, é um lugar que tem muitas lendas bizarras, tem muitas aparições bizarras. Por isso, assim, eu acredito muito, não sei, assim, você que tá aí assistindo, mas acredito que se você clicou num vídeo sobre relatos de boto, você vai acreditar. Então, assim, da mesma forma que eu sei que existe alguns casos que foi um estupro e usaram essa lenda, né, para encobrir, e isso é uma coisa horrível, eu também acredito que exista sim acontecimentos, casos igual esse aqui, que tipo não tem nada a ver, né, com um caso de estupro, mas que realmente é um ser que sai da água para ir atrás da mulher. Tipo, isso, eu sei que isso não faz o menor sentido, mas eu, Leandra, acredito muito, muito, muito nessa lenda do boto, assim como eu acredito muito na do saci e do lobisomem. Porque, por mais surreal que pareça, principalmente em regiões amazônicas, gente, tem muita lenda, tem muita história bizarra, tem muita energia, é uma coisa muito doida, por isso que eu acredito muito. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, tá, por ter enviado. Eu não vou me estender muito não, gente, porque apesar de ser só 3 relatos, se eu não me engano é o último, ele é bem grande, então não vou ficar me estendendo muito nos comentários não, senão esse vídeo vai ficar gigantesco e eu tenho um monte de vídeo pra gravar hoje ainda. Mas, enfim, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado e vamos para o próximo, que se chama O Boto. Oi, Leandra, meu nome é Raíssa, sou do Amazonas e moro no interior do Careiro da Várzea. Acho que é assim que fala, Careiro da Várzea. Não tem problema citar nomes ou citar a localização. Gosto muito dos seus conteúdos e eu amo ouvir quando estou fazendo os meus deveres de casa e também quando eu estou fazendo queijo. Ai, que legal! Gente, eu sou doida para aprender a fazer queijo, eu acho muito maneiro. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos para a história. Essa história se passou com um primo da minha mãe que eu considero como tio, que aqui eu vou chamar ele de José, o nome dele é fictício. José sempre teve uma fama de pessoa ruim com os animais, seja boi, seja cavalo, cachorro e etc. Para ele, assim, qualquer animal ele estava judiando. E ele é o tipo de pessoa que se passar ali um boi de um outro vizinho pro campo dele, ele bate nos bichos ali com um terçado. Corta a venta dos porcos, ou então, quando aparecia um boi diferente sem marca, ele simplesmente ficava com o animal, sabe? Roubava para ele. Bom, certa vez, em uma época de seca, quando todas as praias fecharam os rios,
ficou um cardume de boto preso dentro dessas praias. E como não tinha por onde os botos sair, eles ficavam ali nadando em pequenos espaços e passavam ali por baixo dos flutuantes. José, com toda a sua ruindade, resolveu arpoar um desses botos. E assim, não era um boto rosa, era um boto tucuxi. Ele arpoou o boto só de maldade, assim, não tinha nenhum motivo, ele só tinha maldade mesmo no coração e fez a tal coisa. E depois de arpoar o boto, ele puxou em terra e deixou o boto lá, sabe, para morrer lentamente. Só que é aí que vem a parte sinistra. O boto, ele simplesmente não morria. Só que durante ali o tempo que o boto estava ali na terra agonizando, o restante do cardume começou a rodear a casa de José. E por enquanto, José não estava ligando muito não. Só que quando ele foi dormir, ele começou a ouvir o boto chorando. E ele não conseguiu nem sequer pregar os olhos naquela noite, porque o boto não parava de chorar. E assim se seguiu por 2 noites. José se deitava para dormir e logo começava ali a ouvir o choro do boto. E pasmem, ela botou, sempre quis dizer isso. O boto não morria, gente. José já estava ficando louco. E foi quando ele decidiu que ia matar o boto de uma vez. Então ele foi lá e finalmente acabou com o sofrimento do animal. E aí, pela primeira vez em 3 dias, José conseguiu dormir tranquilo à noite. Quando ele acordou pela manhã, o corpo do boto não estava mais em terra. Só tinha o rastro ali, como se ele tivesse sido arrastado para dentro do rio. Desde esse dia, José nunca mais se atreveu a matar nenhum outro boto tucuxi ou boto rosa. José continua sendo mal com outros bichos, mas em um boto ele nunca mais ali, se atreveu a tocar, se atreveu a arpoar. Que todos sabem, que os botos são... Todo mundo sabe, que os botos são encantados, e isso é verdade. E José viu da pior forma. Ele fez de maldade com o animal, sabe? Arpoou e deixou o boto lá sofrendo. E José só teve paz quando quando matou, o boto de uma vez. E acreditamos também que os outros botos provavelmente vieram buscar o corpo dele. Porque, como eu disse, não foi encontrado nenhuma carcaça no local e muito menos uma carcaça podre ou restos. Então, assim, meio misterioso, Enfim, aqui onde eu moro tem o boto rosa, mas também tem o tucuxi, que é mais conhecido como boto brincalhão. E confesso que eu tenho mais medo do tucuxi do que o boto cor-de-rosa em si. Bom, Leandra, esse foi o meu relato. Hoje José conta essa história com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao mesmo tempo, ele não se atreve a matar outro boto. Um beijão, amo seu conteúdo e muito sucesso para você. Um beijo, tá? Muito obrigada. Como vocês sabem, eu nunca leio o relato todo até o final, mas esse aqui eu achei bem interessante, porque ele destoa muito do que a gente tá acostumado, que é o boto geralmente ficar perseguindo mulheres e tudo mais. E eu achei bem interessante, porque assim, mostra que eles não são só encantados pra isso, sabe? Pra, sei lá, ficar atrás de mulher ou ficar esperando a mulher entrar naqueles dias. Não, então assim, se mexer com eles também, enfim, é realmente um ser encantado, gente? Eu acho muito curioso, sério, muito curioso mesmo. Meu sonho um dia é poder visitar um lugar, eu tenho muita vontade de visitar, assim, de conhecer algum lugar, assim, na Amazônia. Só que eu não vou negar, gente, eu tenho um pouco de medo. Eu tenho vontade, mas ao mesmo tempo eu tenho medo por conta dos relatos, não só os relatos que eu leio, mas relatos que eu já vi, assim, e não era nem canais sobrenaturais, entrevista normal, a pessoa falando que o lugar tem muita coisa. Tem um hotel que eu não vou lembrar o nome agora, que eu tenho muita vontade de ir, que parece ser um lugar muito bacana, que fica em alguma região da Amazônia também, só não lembro o nome agora. Só que eu já vi tanto relato nesse lugar que eu fico com medo de ir, sei lá, vai que eu vou pra passear, pra conhecer e acabo virando, sei lá, relato pra eu contar aqui pra vocês. É gostoso contar, mas nem sempre a gente quer viver os relatos, sabe? Dependendo assim, os que já me aconteceu, os que já me ocorreu, eu não ligo muito não, porque já passou. Mas eu também não quero relato novo, sabe? Sobre mim. Mas eu tenho muita vontade, porque eu tenho muita vontade de conhecer, tipo, boto, assim, aqui na minha região não tem isso, então, assim, eu tenho muita vontade de conhecer, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouquinho de medo. Mas quem sabe um dia,
ter que juntar uma grana, porque a passagem aérea daqui pra lá é caro. Gente, é muito caro viajar dentro do Brasil, né? Puta que pariu. Pra fora também, é caro viajar pros dois lugares, pra fora e pra dentro daqui. Mas enfim, né? Gente, como eu disse no título, são 2 relatos, né? 2 vezes que eu vi o Boto, né? O título. Só que o que acontece? O primeiro relato, que foi esse que eu já acabei de ler, que foi a primeira aparição, o primeiro avistamento, tava ok. Só que assim, gente, assim, moça que enviou o relato, com todo o respeito do mundo, tá? Mas é porque eu tenho que dar essa explicação aqui, porque se eu cortar esse segundo relato, vai ficar meio que sem mais nem menos, e se eu cortar os relatos que você enviou, só vai ter 2 relatos na coletânea, então não dá pra me fazer isso agora que eu já tô aqui gravando. Mas é que quando eu separei, de fato, a escrita do primeiro estava ótima, ok, então eu imaginei que estava tudo assim, só que eu fui tentar ler o segundo e eu tive muita dificuldade para ler. Assim, não estou exagerando, tem uns 20 minutos que eu tô tentando, só que eu não tô entendendo, eu não sei, parece até que não foi a mesma pessoa que escreveu. Não sei se talvez ela, assim, começou e depois, pra terminar logo, escreveu muito rápido, não sei se foi o computador, o telefone, não sei, só que, tipo, não parece nem que foi a mesma pessoa que escreveu, porque o primeiro estava muito bem escrito e o segundo não. Aí o que que eu fiz? Eu joguei o segundo relato no chat GPT e pedi pra ele consertar os erros de ortografia e de concordância. Então, assim, moça que enviou o relato, se por um acaso o chat adicionar alguma coisa ou falar alguma coisa errada, 1000 perdões, mas é porque se eu excluísse, não ia ter como eu manter essa coletânea sobre Boto, eu queria muito, porque se eu não mantenho a coletânea, os 2 primeiros relatos que eu já gravei, que eu separei, que eu já tirei do e-mail, eles se perdem, aí eu não uso mais eles, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha que ler e eu não tinha mais relatos de Boto no Gmail para poder substituir esse. Então, por favor, assim, me entenda. Eu assim, não gosto quando isso acontece, tipo, eu fico super sem graça, porque eu tenho medo de ser mal interpretada. Mas, então, vamos pro segundo e último, né, que foi o segundo avistamento que ela viu, mas lembrando que, né, eu acabei de passar ele aqui no chat GPT, então vamos lá. Mas espero que ele não mude muita coisa. Então, vamos lá. O outro avistamento aconteceu quando eu tinha 17 anos e estava passando as férias na casa de uma amiga. Estávamos empolgadas, pois era a primeira vez que a minha mãe deixava eu sair de casa sozinha. E eu ia passar o mês inteiro com elas. Mas, na segunda semana, algo ruim aconteceu. A minha mãe sempre dizia que essa amiga era invejosa. E eu vou chamá-la aqui de Larissa. Inclusive, Leandra, ela foi uma verdadeira maledite na minha vida e na da minha mãe. Mas isso renderia um outro relato. Bom, naquele dia haveria uma festa na comunidade, era no interior e o ambiente estava bem animado. Nós nos arrumamos e saímos. No caminho encontramos uma amiga dela, que aqui eu vou chamá-la de Luana, e as duas estavam bem animadas, pois queriam caçar garotos bonitos. Era de noite e tiveram a brilhante ideia de ir até a ponte da comunidade, porque, segundo elas, os meninos estariam por lá. Eu não queria ir, mas eu acabei seguindo o grupo, já que eu não tinha experiência com garotos e naquela época eu não era considerada ali uma jovem interessante, ao contrário das duas que eram lindas. Enquanto caminhávamos, um rapaz se ofereceu para nos levar de moto até essa ponte, já que ficava a alguns metros ali no meio do mato, por uma pequena estrada. A ponte também atravessava ali um rio, enfim, ele queria nos levar até lá. E acredite, as duas iam sozinhas e pretendiam me deixar para trás. Eu reclamei, é claro, dizendo que eu não queria ficar sozinha. E elas decidiram me mandar sozinha com um rapaz desconhecido e elas iam a pé depois. Porém, mais tarde eu descobri que, na verdade, elas tinham feito isso de propósito, porque elas estavam querendo que eu ficasse com aquele rapaz e provavelmente ele queria ficar com ela também. Mas enfim, eu cheguei à ponte lá com um tal rapaz. Fiquei com medo, mas graças a Deus ele não tentou nada, apenas me deixou ali sozinha, no escuro. Havia apenas uma luz fraca na ponte e ali eu senti um arrepio na espinha, fora o silêncio que tomou conta do lugar. Antes estava barulhento, mas de repente só se ouvia o som da água correndo. Com medo, eu tentei disfarçar e, lembrando, né, do que a minha mãe ensinava, eu acabei pedindo licença. E aí eu disse, olha,
Eu não estou mexendo com ninguém aqui, então me deixem em paz, por favor. Ai, com licença. Sentei-me ali na ponte e olhei para a água que estava bem escura. A lua cheia estava encoberta pelas nuvens e o frio aumentava. Eu pensei em correr, mas algo me dizia que se eu fizesse isso, eu encontraria algo pior no caminho. Então eu permaneci ali. Depois de um tempo, eu comecei a sentir uma estranha sensação de segurança, como se nada de ruim fosse me acontecer. Mas assim que Larissa e Luana chegaram, essa sensação desapareceu. Elas riam alto e faziam muito barulho. De repente, Luana molhou os pés na água e o arrepio voltou. Larissa começou a rir de uma forma meio estranha, era uma gargalhada fria e meio sem sentido, e eu senti que não era mais ela ali. A risada era tão alta e perturbadora que gelou o meu corpo. No meio das risadas, Larissa começou a gritar algo como: "Vocês não deviam estar aqui! Vocês não deviam estar aqui!" Diante desses gritos, a Luana entrou em pânico. Eu tentei acalmá-la, dizendo que era apenas uma brincadeira, mas de repente ouvimos uma risada masculina, misturada à de Larissa. Viramos e vimos um homem sobre a ponte. Ele era negro, de pele cor de caramelo e vestia roupas antigas. Uma calça bege curta, que mostrava as canelas, e uma camisa branca, larga demais. Ele estava descalço e usava um enorme chapéu de palha, cuja aba cobria quase todo o peito. Eu fiquei chocada porque ele parecia ter saído da água, porém seco, como se a água não tivesse tocado. E Luana afirmou ter visto ele surgir do nada no meio do rio. Ele gargalhava junto com Larissa de uma forma assustadora. E quando Luana tentou correr, ele disse: "Se vocês correrem, vão apanhar." Ficamos paralisadas, a Luana começou a chorar e eu, ao encará-lo, quase me arrependi, pois ele ergueu o rosto e começou a sorrir. Ele tinha dentes brancos e covinhas e eu reparei que os olhos dele eram verdes. Era uma aparência bela, mas mortal. Ele parecia rir de mim e eu sentia que eu não devia olhar demais, mas ao mesmo tempo eu não conseguia desviar o olhar dele. Enquanto isso, Larissa continuava rindo, porém agora de costas para ele. De repente, o homem colocou a mão no ombro dela e ela parou de rir na hora. Depois, ela me contou que começou a recitar o Salmo 91, sabe, mentalmente. E com isso, ela foi aos poucos conseguindo ali sair daquele transe. Assim que ela saiu por completo, ela correu, deixando-nos para trás. E ele ainda riu, sabe, mais alto ainda dessa situação. Luana tentou correr, mas ela parecia presa, como se corresse em uma esteira, sabe? E eu percebi que eu podia me mover e que ele não se aproximava de mim. Cada passo que eu dava para trás, ele dava um para frente, sabe, mantendo sempre a mesma distância. Até que finalmente algo pareceu soltar a Luana, que conseguiu correr. Eu, gordinha, fiquei para trás, mas logo as alcancei e elas estavam sentadas na entrada ali da estrada. Aí eu sentei ali junto com elas, estávamos ofegantes e vimos o homem parado sobre a ponte, nos observando de lá, até que depois ele desapareceu novamente na água. Depois disso, Luana passou mal, ela vomitou e ficou bem doente. E ao chegarmos à casa de Larissa, a mãe dela, sem motivo aparente, deu uma surra na filha. As duas ficaram doentes por semanas. Eu, por outro lado, permaneci bem. Bom, esse é o relato, pode não parecer muito, mas foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu já vivi outras experiências sobrenaturais, já fui perseguida ali no mato, meu pai já foi sufocado por um fantasma e o meu tio já apanhou de um bode. Eita, gente! E Larissa fez muitas coisas ruins contra a minha família por inveja, mas isso fica para um outro relato. E a minha tia, quando soube do ocorrido, não se surpreendeu. Ela disse que o alvo não era eu e nem Larissa, mas provavelmente a Luana. E que se eu a tivesse deixado lá, algo terrível teria acontecido com ela.
E aí depois descobrimos que Luana estava menstruada nesse dia, o que me fez acreditar que realmente foi isso que atraiu o tal Boto. E aí acaba por aqui, eu acho que acaba por aqui, deixa eu ver se ela falou mais alguma coisa, mas eu acho que não, que aí agora eu vou voltar lá no... Não, foi só isso mesmo, voltei no PDF dela. E eu acho que não mudou muita coisa, não, eu acho que o negócio era isso mesmo. E que bom que eu passei no chat GPT e que eu não desisti deste relato, porque eu gostei muito, eu achei muito interessante. E gente, como que pode, né, como que pode amigas assim, né? Sei lá, deixou a menina sozinha. Gente, por que não foi as 3 a pé? Ai, ó. Pessoas que têm essas amizades se afastam dessa galera, desse tipo de gente, pelo amor de Deus, porque isso não é amigo, isso é inimigo. Com amigo assim, você não precisa nem de inimigo na sua vida. Gente, isso é muito perigoso. Tipo, muito, muito perigoso mesmo. Porque, enfim, acho que não tem nem por que explicar o quão perigoso é, porque acho que todo mundo já entendeu que é perigoso. E, gente, que loucura. Então, aqui foi um caso, né, que ele se sentiu atraído por conta de que a menina estava menstruada. No primeiro relato que ela contou, já não foi isso, né? O negócio apareceu sem mais nem menos. E uma coisa que eu acho sempre interessante é que a aparência dele é sempre muito bonita, né? Acredito que deve ser para atrair os olhares. Às vezes, se você olhar muito por conta da aparência ser bela, de repente você fica meio que em transe, né? De repente é isso que acontece, de repente é por isso que ele é bonito, né? Mas enfim, gente, esse foi o último da coletânea. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que a moça que tenha enviado os 2 relatos não fique chateada comigo. É porque realmente eu queria muito contar o segundo relato. E aí eu passei no chat GPT. Mas acredito que não deve ter mudado muita coisa. Mas deu pra concluir a leitura e eu amei as 2 histórias. E por favor, mande mais relatos, tá? Já que a sua família é cheia das coisas aí, manda pra gente. E manda a história da Maledite também, se você se sentir confortável em contar, tá? Pode mandar também, que eu vou ler com todo o amor e todo o carinho do mundo, tá bom? É isso, mais uma vez, muito obrigada a todos que enviaram os relatos. E muito obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo. Ó, um grande beijo, tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.